Bem-vindo ao Lar Maria Cecília. Vamos elevar o nosso pensamento até o alto, até o nosso Mestre Jesus, colocando na nossa mente as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos defeitos, lembrando dessa criatura amiga, consoladora, que nos recebe com os braços abertos, que andou pela terra com tanto sofrimento, mas só deixou luz, só deixou amor, só deixou exemplos. Que possamos seguir esse nosso irmão com o nosso sentimento mais puro de querer melhorar, de querer crescer, de querer evoluir, lembrando que todo aquele necessitado que se aproxima é o nosso irmão e devemos amá-lo, ouvi-lo e compreendê-lo. Mestre Jesus, que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas não livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Dando continuidade, meus amigos, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, terceiro parágrafo. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes futuros. O homem de muita inteligência, o gênio, que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir a sua meta. E essa certeza lhe dá uma imensa força. O homem de bem, que acreditando no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, tira de sua fé na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí então se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de renúncia. Enfim, com a fé não há tendências más que não possam ser vencidas. Muito obrigado. Boa noite, meus amigos. Que Jesus nos abençoe nesta noite, como sempre, nos dando aquele recurso espiritual que nós precisamos em todas as horas e em todos os instantes. Aqui é o centro espírita, mas também é o centro de concentração de forças, de energias, de recursos espirituais positivos. Toda quarta-feira nós trazemos um amigo, um confrade espírita, para falar a respeito da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, e também colocar na nossa cabeça algumas reflexões importantes. E hoje nós temos a presença do nosso amigo, Enio Francisco, que ele é psicólogo, estudioso da doutrina espírita e milita também no movimento espírita. Ele é diretor de comunicação da Federação Espírita do Estado de Goiás. Então, é com muita alegria que nós o recebemos aqui, nesta noite, e que nós possamos aurir dos seus conhecimentos. Ele já esteve aqui nesta casa outras vezes, aurir dos seus conhecimentos, daquela mensagem que ele veio trazer para nós de reflexão, para que nós possamos sair daqui com a nossa mente bem arejada. Que Jesus abençoa. Então, Enio, fica à vontade. Pessoal, boa noite a todos e a todas.
Tem uma passagem que está na Bíblia, está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então nós entendemos que quem está batendo a porta é o nosso querido Mestre e Senhor Jesus. É Ele quem está batendo. E essa pessoa que deve ouvir essas batidas e a voz de Jesus somos nós. Jesus, ele diz que aquele que ouvir e abrir a porta, ele entra e faz uma ceia. Cearei com ele e ele comigo. A ceia é, na realidade, uma reunião intimista entre pessoas que se gostam, pessoas que se amam, pessoas que se respeitam. Então, Jesus está fazendo esse convite. Porém, a porta que a Bíblia se refere, ela não poderia ser outra senão a porta do nosso próprio coração. A diferença básica entre a porta do coração e a porta do nosso ambiente comum é que aquela porta ali, ela tem uma fechadura que abre por dentro e por fora. E a porta do nosso coração, ela possui uma fechadura que só abre por dentro. Então, por mais que a espiritualidade superior esteja querendo nos auxiliar no nosso processo de despertar espiritual, no nosso processo de evolução espiritual, a responsabilidade da mudança, ela é de cada um de nós que aqui estamos. Então, o nosso convite hoje, atendendo também o convite aqui do nosso irmão Fábio, para estar com vocês nessa noite, é exatamente para fazermos uma reflexão que nos leve a essa abertura, de modo que possamos expandir a nossa consciência numa união mais consciente com os bons espíritos, para sairmos desta casa de oração melhores do que estávamos quando aqui chegamos. Esse é o sentido de estar aqui no Centro Espírita. O Centro Espírita tem a sua dimensão humana, mas o que nós viemos buscar é o elemento espiritual que nos auxilie no nosso processo de transformação íntima. Então esse é o nosso convite. Vamos abrir, né? Vamos fazer um acordo, vamos fazer um contrato. Aqueles que se dispõem a essa abertura, levanta a mão, só para dados estatísticos, né? Não é todo mundo ainda, Fábio, mas já é a maioria, né? Já é uma boa parte do pessoal. Meus irmãos, Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, ele nos diz que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos a uma montanha: transporta-te daqui para ali, e essa montanha se transportaria. Então, quando Jesus fala da fé comparada a essa semente muito pequena, mas que dá um fruto imenso, porque torna-se uma árvore muito grande, Jesus, ele está falando que a nossa fé, ela precisa ser equilibrada. A nossa fé, ela não precisa ser aquela fé tão grande, capaz de se tornar uma fé cega. Então Jesus, ele diz assim: olha, tem uma fé pequena, mas que seja uma fé raciocinada. E essa fé, ela será o suficiente para transportar uma montanha. Então vamos pensar o seguinte: nós vivemos, de acordo com a doutrina espírita, em um mundo de expiações e provas, dentro da escala de evolução dos mundos. Já fomos um mundo primitivo, estamos nessa condição de mundo
de expiações e provas e chegaremos ao mundo de regeneração. Nós já estamos vivendo no planeta Terra um momento transitório de expiações e provas para o mundo de regeneração. Porém, tem muita gente que nesse momento de transitoriedade está fazendo escolhas que levam ao fracasso pessoal, se desequilibrando no campo psíquico, no campo das obsessões, das viciações, dos apegos excessivos aos bens materiais, às condições de poder e às aparências da vida. Então, o sofrimento nesse mundo material, ele é resultante da condição psíquica das pessoas que habitam esse mundo de expiações e provas. Nesse mundo que nós vivemos, a grande maioria das pessoas escolhem direcionar a sua vida muito mais pelo egoísmo, que segundo o Livro dos Espíritos é o grande radical de todos os outros vícios da humanidade, do que pelo sentimento de amor apregoado por Jesus Cristo. Então, como nós invertemos os valores, nós temos uma visão muito estreita dos acontecimentos, uma visão muito estreita do porquê que as coisas acontecem. E diante dos impactos e sofrimentos que a vida nos impõe, nós nos sucumbimos. Diante da depressão, do transtorno bipolar e de uma série de distúrbios que nós temos na atualidade. Então, quando Jesus fala, se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas é uma fé serena, equilibrada, uma fé ativa, você será capaz de transportar montanhas. E quais seriam essas montanhas às quais Jesus Cristo se refere, senão as dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo de expiações e provas? Aqui nós temos problemas, mas Jesus Cristo nos recomenda: tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o Livro dos Espíritos diz que Jesus é o nosso único modelo e guia. Então, para transcendermos em relação às dificuldades que enfrentamos de forma multidimensional, problemas físicos, adoecimentos físicos, mentais, problemas sociais, familiares e espirituais, é preciso refletir como é que nós estamos conduzindo a nossa fé. Porque às vezes nós chegamos aqui no Centro Espírita e colocamos a responsabilidade da nossa cura, da nossa mudança na mão dos espíritos. Aí os espíritos tentam nos auxiliar. E no momento do auxílio, aí nós voltamos na reflexão inicial. Eis que estou à porta e bato. Às vezes os espíritos protetores, eles querem fazer por nós aquilo que precisa ser feito para a nossa melhora. Mas de repente eles encontram a porta fechada. E aí você fica 1 ano vindo no Centro Espírita, 2 anos desenvolvendo trabalhos no Centro Espírita, mas continua infeliz, continua triste, continua dependente emocional, continua nas viciações, nas obsessões da vida. E aí nós começamos a perguntar, será que está valendo a pena? Por que que está dando errado? Se eu estou transportando montanhas com a minha fé. Na maioria das vezes, nós encontramos explicação no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa fala do Espírito protetor, porque ele diz que a fé divina, ela é extremamente importante, mas
igualmente importante é a fé humana. Então eu preciso acreditar em Deus. Eu devo acreditar em Jesus como modelo e guia. Eu devo acreditar na existência do mundo espiritual, na ação dos bons espíritos, na mudança da minha vida. Mas eu preciso despertar a fé humana. Olha o que diz aqui o Espírito Protetor. Ele diz assim: no homem, a fé é o sentimento inato que ele possui da sua destinação futura. É a consciência que ele tem da imensidão de potencialidades que ele tem depositada no seu íntimo, num primeiro momento em germe, em estado latente, mas que cabe a ele, pela força da sua vontade, fazer germinar, desabrochar e florescer. Então, quando Jesus diz assim: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo e o sal da terra, é exatamente isso que o Espírito Protetor está dizendo para nós. Ele está dizendo assim: olha, você não é essa coisa pequena que você acredita ser. Você não nasceu para ser uma pessoa derrotada. Você nasceu para ser um vencedor. Porque o germe das potencialidades estão depositadas no seu íntimo. E para transcendermos e brilharmos a nossa luz, é necessário ter Jesus como modelo. Isso ele diz no início do item. Mas à medida que ele vai discorrendo sobre esse tema, na conclusão do item, no último parágrafo, ele diz assim: eu repito, a fé é divina e humana. E se todos os homens estivessem bem persuadidos da força que trazem em si, e se quisessem usar essa força a serviço da vontade, seriam capazes de realizar coisas que até hoje são chamados de prodígios, mas que nada mais são do que o desenvolvimento das potencialidades humanas. Ou seja, eu preciso reconhecer a dimensão divina que existe em mim. Eu preciso reconhecer que eu sou um espírito, um ser que fui criado por Deus, simples e ignorante, mas que eu tenho essa parte divina, e que eu preciso fazer esse movimento sincero para brilhar a minha luz. Mas é preciso colocar em ação a fé humana para conseguir transportar as montanhas que eu enfrento ao longo da minha caminhada. Vocês já perceberam o quanto nós temos baixa autoestima? O quanto nós temos crenças disfuncionais em relação a nós mesmos? O quanto nós nos sentimos, em determinados momentos, mais pequenos do ponto de vista moral, do ponto de vista emocional, pessoal, do que realmente somos? Então, pensando por esse lado, o nosso maior obsessor não são aqueles que estão no plano invisível. O nosso maior obsessor, na maioria das vezes, somos nós mesmos, que não acreditamos nas nossas potencialidades. Então nós andamos de cara feia, fechados, desanimados com a vida, tristes, angustiados, acreditando no pior que possa vir a acontecer. E o cristão verdadeiro, ele tem sempre um sorriso no rosto, ele é alegre, ele é feliz, tá? Vejam a beleza de um sorriso. No 3, eu quero ver o sorriso de todo mundo. 1, 2, 3, olha aí.
Um sorriso bonito, gostoso. Na época da perseguição aos cristãos, lá na antiguidade, naquela perseguição iniciada por Saulo de Tarso, que depois tornaria, o apóstolo Paulo, quando os cristãos eram lançados nas arenas para serem devorados pelos leões, para serem queimados, eles não iam pensando assim, nossa, mas que arrependimento. O que eu fui fazer da minha vida? Podia estar lá em casa tranquilo, jogando videogame, assistindo Big Brother, e agora vou ser devorado pelos leões, porque acredito em Jesus. Sabe o que eles faziam? Eles cantavam hinos em louvor a Deus. Eles acreditavam na imortalidade da alma e entravam cantando, mesmo sabendo que seriam sacrificados. E é por esse motivo que um espírito amigo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: quando sofrerdes, não maldizei ao Criador do universo, pelo contrário, glorificai a Deus, que vos marcou nessa terra com o sofrimento para a glória na eternidade. Então, se os cristãos primitivos, eles iam para as arenas sacrificados, cantando e sorrindo, tamanha fé que eles tinham em Jesus e em Deus, justifica nos dias de hoje, nós nos afirmarmos cristãos e andarmos desanimados, desmotivados, sem entusiasmo, com medo da vida, pessimistas, sem um sorriso no rosto. Tem alguma coisa errada. E na maioria das vezes a espiritualidade está fazendo a parte dela, mas nós não estamos trabalhando a fé humana. Todos nós que aqui estamos caindo e levantando. Nós temos a nossa luz, que às vezes brilha, tal como a luz de um vagalume. Apaga e acende, apaga e acende. Não é verdade? Mas nós não podemos desistir, porque no momento em que nós brilhamos a nossa luz, nós iluminamos o caminho de muita gente que padece nas trevas e no sofrimento. Nós temos, Fábio, uma mania de temermos o mal. Tem muita gente que teme o mal. Eu não posso me envolver muito, porque senão eu fico no holofote, no foco dos espíritos inferiores, e aí vai aumentar a gama de irmãos que queiram me derrubar. Quando alguém diz assim, você não tem medo de cair? Como? Eu nunca me levantei. Não é? Nós estamos aqui engateando, rastejando, querendo fazer alguma coisa que nos coloque numa sintonia com Jesus e mude a nossa vida. Então, meus irmãos, é preciso saber que no momento que nós brilhamos a nossa luz, nós iluminamos outra pessoa. Santo Agostinho, quando ainda encarnado, ele diz assim, que toda substância criada tem uma participação no bem, que é Deus. O mal, ele não é uma criação de Deus. Portanto, o mal, ele não é substância. O mal, ele não é presença, o mal, ele é a ausência do bem, tá? Então, é como se fosse um quarto escuro, onde quando você acende uma luz pequenininha, um palitinho de fósforo, você consegue iluminar toda a treva daquele ambiente. Por quê? Porque o mal, ele não é substância, ele não é criação, então nós não devemos temer o mal. Até porque tudo de ruim que nos acontece, no plano material ou espiritual, tem a ver com as nossas intenções, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Então é momento de entendermos Jesus, quando ele diz assim, brilhe a vossa luz. Às vezes acontece de estarmos caminhando com Cristo e trairmos Jesus.
Vocês já pararam para refletir alguma vez? Tipo assim, nossa, mas eu estou firme no centro, mas esse comportamento traiu Jesus. Vocês já pararam para fazer essa reflexão? Falaram, nossa, agora eu pisei na bola, não tem nada a ver, não é? Mas a espiritualidade está sempre nos perdoando nas nossas quedas, nos momentos que nós traímos Jesus, nos momentos que nós nos colocamos na condição de Judas. Por falar nisso, nós estamos caminhando para a sexta-feira da Paixão, onde Judas é muito lembrado. Muita gente quer malhar o Judas, mas quantas vezes nós também, na nossa vida, não nos colocamos como esse personagem, em função da nossa condição evolutiva, nesse mundo de expiação e provas que nós vivemos. Então tem uma mensagem de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, que fala muito da nossa condição espiritual, lembrando esse personagem que eu citei para vocês aí. Maria Dolores, através do Chico, numa poesia que chama-se Retrato de Mãe, ela diz assim: depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, e cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz, e num tom de carinho profundo, quase que em oração, lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replicou o interpelado em tom claramente agressivo: sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem carinho, sem conforto, sem lar e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu quem aniquilou a vida do Senhor. A princípio imaginei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, dor, sangue, martírio e a cruz. E agora, em flagelo e aflição, eis a que a minha vida se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis sobre a mágoa que me agita, e nunca penetrareis a minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. E a dama docemente lhe diz: meu filho, eu sei que choras, eu sei que lutas, eu sei a dor que causa o remorso que escutas. Entretanto, venho simplesmente falar-te que Deus é amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade dos céus jamais condena. Venho a ti por mãe, a buscar-te como um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezados. Mãe, retrucou Judas, rude e pasmo, não me venhais aqui com mentiras e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor sem poder fugir à vida verdadeira, fui buscar conforto e força de viver aos pés daquela pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos.
expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, e disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, disse para que eu apressasse o meu regresso às zonas infernais, de onde por certo eu vinha. Ah, como eu detesto me lembrar daquela horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor, eu sou simplesmente um monstro sofredor. E a dama lhe diz docemente: meu filho, por mais que me recuses, eu não me altero, amo-te e quero, filho meu, ver-te novamente na vida, maravilhosamente revestida de luz, paz e elevação. Virás comigo à terra e perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. E numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Pensa e descansa. E Judas, nesse momento, como quem olvidasse a sua imensa dor gigante, como quem se desgarra de pesadelo atroz, pergunta: quem sois vós, que falais assim comigo, sabendo-me um traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou um anjo celestial de quem pressinto a luz? E a dama, a fitar-lhe frente a frente, lhe disse docemente: meu filho, eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus. Que Jesus nos abençoe e ampare sempre. Bom, então, assim nós agradecemos ao nosso companheiro por essa mensagem tão bonita nesta noite, nos dando ânimo, força e nos estimulando a fé. Essa fé que ele explicou para nós bem, né? Que é humana, que é divina. Jesus te abençoe, Enio, por estar aqui conosco nesta noite. Que as bênçãos estejam conosco, ele está aqui com sua esposa, trazendo para nós essas mensagens tão importantes. Muito obrigado, que Jesus os abençoe. Então, meus irmãos, em agradecimento às palavras do nosso irmão, em agradecimento aos nossos mentores espirituais aqui presentes, rogamos ao nosso Mestre Jesus as tuas bênçãos, que essa luz que emana desse coração bondoso possa nos envolver, afastando do perigo de todos nós, acalentando as nossas dores, curando as nossas enfermidades, confortando o nosso coração, mas principalmente aquecendo o nosso coração, iluminando o nosso caminho, para que possamos seguir as nossas vidas, cumprindo as nossas provas, os nossos objetivos, com bastante fé, com bastante amor, lembrando que tudo que fazemos tem um resultado, que busquemos pelos resultados positivos, pelas alegrias, pelas boas companhias, pelo sucesso em nossa vida. Mestre Jesus, que a sua vontade seja feita em nossa vida, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja.